Olá! Como testar comparações entre dois grupos de médias de tratamento? Os testes Tukey, SNK, Scott-Knott e outros são apropriados para comparar todas as médias dos tratamentos tomadas duas a duas. Por exemplo, um experimento com 3 tratamentos A, B e C. As comparações das médias duas a duas serão média A com a média B, média A contra a média C, média B versus a média C. Essas comparações podem ser representadas por uma equação, uma função matemática, da diferença entre as duas médias. Então, o contraste Y1 é igual à média do tratamento A menos a média do tratamento B, e assim por diante. Essas equações são denominadas contrastes. São equações matemáticas representando a diferença entre as médias, com a propriedade de que a soma dos coeficientes das médias em um contraste deve ser zero. Neste exemplo aqui, no exemplo 1, o coeficiente da média A é 1 e o coeficiente da média B menos 1. Mais 1 menos 1 soma zero. Isso é um contraste. As estimativas dos contrastes são obtidas quando substituímos as médias no contraste pelas estimativas das médias dos tratamentos. Por exemplo, a estimativa do contraste 1 seria a média do tratamento A menos a média do tratamento B, que foram obtidas no experimento. E assim por diante. A regra de decisão é: se em módulo a estimativa for maior que a DMS gerada por algum teste, nós dizemos que o teste foi significativo. DMS significa diferença mínima significativa. Mas como comparar os tratamentos A e B com o tratamento C, por exemplo? O primeiro passo é formatar a comparação. Chamei de C4, a comparação que é a média do primeiro grupo envolvendo os tratamentos A e B versus a média do segundo grupo, que envolve só o tratamento C. O segundo passo é transformar essa formatação em equação da diferença entre as médias dos dois grupos, um contraste. Então, nós temos aqui que o versus está representado aqui pelo sinal de menos. Tenho aqui o primeiro grupo tomando a média de A, a média de B e calculando a média das duas. Tenho aqui a média do segundo grupo, que é a própria média de C, porque é só o tratamento C. Isto é o contraste, que eu chamei de contraste 4. Observe que os coeficientes são a média de A, o coeficiente é 1 por 2, então meio. A média de B, o coeficiente é 1, meio. E a média de C, o coeficiente é menos 1. A soma, 0. Então, isso é um contraste. O terceiro passo é testar este contraste. Para este caso, o teste indicado é o teste Chaffee. O SYSVAR faz o teste Chaffee. Basta escolher a opção contraste na opção dos testes. No final, o SYSVAR vai pedir os coeficientes do contraste. Só que o SYSVAR só aceita coeficientes inteiros. E nós vimos aqui que alguns contrastes têm coeficientes em forma de fração. Ele não aceita fração, não aceita decimais. Então vamos resolver isso aqui. Vamos transformar os coeficientes de um contraste em um outro contraste com coeficientes inteiros. O primeiro passo é achar o mínimo múltiplo comum entre os dois grupos. Por exemplo, para o Y4 eu tenho mínimo múltiplo comum entre 2 e 1 é 2. 2 dividido por 2, 1, média A mais média B. 2 dividido por 1 é 2, menos 2 média C. Segundo passo, eu passo o divisor multiplicando o primeiro termo, tenho 2Y4, média A mais média B, menos 2 vezes a média C. Coeficientes inteiros. Só que esse contraste 2Y4 não é o mesmo do Y4. No caso aqui é o dobro. Mas isso não importa. Eu vou chamar de Y'4, porque o valor dele não importa. Que vai ser a média de A mais a média de B menos 2 médias de C, com os coeficientes mais 1 e menos 2. O teste aplicado no Y4' vai ter o mesmo resultado se eu aplicar o teste no Y4, porque esses dois contrastes são equivalentes. Vamos ao SYSVAR? Antes precisamos preparar os contrastes.
Vamos usar o exemplo S04. Esse é o exemplo 04, que eu tenho a produtividade de soja para 4 tipos de adubo. Os tipos de adubo, os tratamentos são NPK na Fórmula 1, NPK na Fórmula 1 com boro e zinco, NPK na Fórmula 2, NPK 2 mais boro e zinco. Suponha que estejamos interessados nas seguintes comparações. Primeira, comparar a formulação NPK 1 sem boro e zinco com os outros tratamentos. E uma outra comparação, verificar se há efeito da adição de boro e zinco. Então, vou formatar os dois contrastes. Média de A versus média de B, C, D. Média de A e C, que são as duas formulações sem boro e zinco, versus a média de B e D, que são os dois tratamentos com boro e zinco. Transformando em contraste. Primeiro contraste ficaria a média de A menos a média das médias B, C e D. Só somar e dividir por 3. O segundo contraste. Média das médias A e C, dividido por 2. E a média das médias dos tratamentos B e C, dividido por 2. Vamos achar o contraste equivalente a Y1 com os coeficientes inteiros. Então, o mínimo de comum aqui de 3 e 1 é 3. Passo multiplicando para o primeiro termo. Tem esse contraste equivalente ao Y1, que é o Y1', 3MA, menos MB, menos MC, menos MD. Os coeficientes inteiros, 3, menos 1, menos 1, menos 1. Do segundo contraste, mínimo de comum é 2. Passo 2 multiplicando o primeiro termo, tenho o contraste MA mais MC, menos MD, menos MB, menos MD. Os coeficientes que eu coloquei aqui estão na ordem seguindo a ordem alfabética das médias. Aqui está C, B, D. Mas aqui seria para a média A, para o tratamento B, para o tratamento C e para o tratamento D, que é o que o Sysvar vai pedir nessa ordem. Vamos ao Sysvar? Verifique se você já criou o arquivo com os dados do exemplo 4 no Sysvar.